Fala aí, galera, beleza? Então, meu nome é Alessandro, sou da sala de situação da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, tá? E aqui a gente já fez três aulinhas, tá? A primeira aulinha, o que que era a primeira aulinha? A primeira aulinha foi de instalação desse sistema de informação geográfica, que é o QGIS. Segunda aulinha foi de como adicionar a camada vetorial desse sistema, tá? E o terceiro é de como a gente realiza um filtro, tá? Então a gente fez toda essa questão. E agora a gente vai passar para o exercício prático, né? E o objetivo desse curso também é a gente ser muito prático, a gente trazer vivências no mundo real para que vocês possam ser colocados em xeque, relativizar, colocar, discutir, debater entre vocês, profissionais, tá? E entre a gente aqui também, tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa que a gente vai fazer agora, a primeira atividade que a gente vai fazer vai trabalhar com o Jon Snow. Lembra do Jon Snow? Que estava lá no bairro do Sorro, que estava tendo um surto de cólera e estava morrendo muita gente, né? E aí o Jon Snow começou a ver que tinha um certo padrão nessas mortes, né? Que era por causa que provocado pela cólera. Então era alguma água contaminada. Mas da onde estava vindo essa água contaminada? Então daí já vem o que? Inteligência do cara. Que o que? Poxa, a doença é o fator final. Mas o que antecede essa doença? O território, ela parte de algum objeto que está incluso nessa vivência desse pessoal, que era no caso as bombas de água do Sorro, certo? Então, as pessoas que estavam pegando água de uma determinada bomba, que a gente não sabe aqui qual que é, tá? A gente vai descobrir agora com o estudo de qual uma bomba que estava sendo contaminada. E aí, a partir disso que ele identificou essa bomba contaminada, ele conseguiu o quê? Aonde que estava, entendeu por que os casos de cólera, e assim entendendo esse fator do território e o fator da morte, dos casos de cólera, perdão, ele conseguiu identificar a bomba e assim fechar a bomba, e assim prever, e assim conseguir diminuir os casos de cólera, tá ok? Então, essa é a primeira atividade que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira, vamos lá ligar o QGzinho, tá? Desculpa, eu vou excluir aqui, fingir que vocês não estão vendo. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente pode vir por aqui, tá? Pelo gerenciador de fonte de dados. Ou a gente aperta Ctrl L, tá? E aí um desses dois. A gente vem em vetor, clica aqui em buscar, tá? E aí vai na pastinha que tem SnowGIS SHP. E a gente vai e coloca os casos de cólera e as bombas, tá? De água. Então a gente vem aqui e adiciona. Olha aqui elas aqui, tá? Então aqui a gente vem com as bombas de água, tá? A gente vê que as bombas de água os verdinhos aqui, tá? E esse aqui são os casos de cólera, tá bom? E agora? O que a gente vai fazer para a gente entender isso? Beleza. Como foram muitos casos de cólera, não dava para a gente representar por cada ponto os casos de cólera. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja uma residência e aqui teve 30 casos de cólera. O que a gente fez? A gente pegou e inseriu nesse ponto a quantidade de mortes e não colocou os 30 pontos que foi as mortes nesse local. Por quê? Porque assim ia ficar muito poluído, não daria para vocês realizarem o estudo, tá bom? Então o que a gente fez? Vamos lá na tabela de atributos que foi georreferenciada e processada, tá ok? Então vamos lá. Então deixa eu ver se vocês conseguem entender dessa forma, tá bom? Cada linha dessa aqui é uma residência, certo? Por que uma residência, Alessandro? Porque naquela época o Sorro era uma área periférica, então tinha muito cortiço, então era muito prédio com muitas pessoas morando. Então por isso que a disseminação foi tão rápida, certo? Porque as mesmas pessoas buscavam água no mesmo local, o mais próximo, né? É uma tendência humana querer gastar menos energia, certo? Não faria sentido, a não ser que tenha acabado a água, essa pessoa que mora aqui e buscar água nessas bombas. Não faria sentido, certo? Então, as pessoas tendem a buscar gastar menos energia, tá bom? Então, voltando aqui para a explicação. Então, cada casinha dessa aqui a gente colocou, na casa 1 teve 3 mortes, na casa 3 teve uma morte, certo? E aí se a gente apertar toda vez aqui na coluna, ele vai categorizar pelo tamanho. Então, se eu quiser do menor para o maior, tá bom? Olha lá. Do menor para o maior, ou do maior para o menor, eu posso, só clicando aqui na coluninha, tá bom? Então vamos deixar assim mesmo, do menor para o maior. Então, por exemplo, ó, vamos clicar aqui, ó, outra função também agora aqui, hein? Vamos ficar ligado. Se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer aqui no nosso mapinha? Olha lá, repara que aqui está amarelo, tá bom? Por que isso aqui está amarelo?
Porque isso aqui, ó, representa, esse ponto representa esta linha, tá bom? Então, se vocês quiserem selecionar uma quantidade X de linha, e o porquê que eu estou selecionando, Alessandro? Para vocês terem uma visão espacial. Então, por exemplo, eu quero saber onde que estão essas mortes aqui, do 1 até o 9. O que que eu faço? Eu aperto o primeiro e seguro o Ctrl, tá? Desculpa, o Shift. Então, vamos voltar lá de novo. Se aperto o 1 aqui e vou até, e apertando, segurando o Shift, eu vou até o 8. Então, eu quero saber daqui, do 1 até o 8, aonde que estão a localização. E aí vai estar aqui no mapinha, ó. Olha aqui, ficou amarelinho, tá vendo? Então, isso aqui é a seleção. Agora, Alessandro, como é que eu faço para selecionar? Eu não quero que fique mais amarelo. Só vocês virem nessa aqui, ó. Desfazer todas as seleções. Entendido? Vou repetir, tá bom? O porquê que eu estou fazendo isso? Eu quero saber aonde que estão localizadas, quais são? Do 1 até o 9. Quais são essas residências? Aonde que estão localizadas essas residências? Então, eu vou clicar na primeira linha do 1, olha lá, cliquei, ok? Já ficou amarelinho aqui, ó, repare. Agora, eu não quero saber só do 1, eu quero do 1 ao 8, então eu vou clicar do 1, segurando o botão Ctrl do teclado até o 9. Desculpa, gente, Shift, sempre eu confundo. O primeiro 1, tá? E até o Shift, que é até o 10, pode ser, tá? E aí, ó, aqui estão todos os pontos selecionados. Tá bom? Então é para isso que serve isso. Então a gente quer selecionar alguns pontos? Ok, tá? A gente pode selecionar dessa forma. Tá? Então a gente pode vir aqui. Alessandro, eu não quero que fique mais amarelo. Como é que eu posso fazer? Então vocês vêm aqui, ó, e cliquem nesse aqui, ó, desfazer todas as seleções, porque os amarelinhos vão sumir, ó lá. Viu? Sumiu, tá bom? Ai, Alessandro, eu quero saber uma informação desse ponto específico. Eu vou ter que abrir a tabela de seleção? Não precisa abrir a tabela de atributos. Bem aqui, ó, tem esse izinho azulzinho, que ele serve para quê? Vocês viram que abriu já aqui uma função, certo? O que seria isso, esse izinho? É informação sobre a sua camada vetorial. Então, se eu quiser saber desse ponto aqui, ó, eu venho em cima dele e clico. E aí, ó, clico aqui e todas as informações vão estar aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o ID 0, que eu botei 0 só um padrão, tá? E quantas mortes teve? Uma. Vamos lá para ver de novo, vamos ver se isso é verdade mesmo. Nessa aqui, teve 2 mortes. Olha, nesse aqui, teve uma morte novamente. Nesse aqui, teve uma morte. Nossa, só tem uma morte, né? A gente vir mais para perto aqui, ó, teve 4 mortes. Então, isso aqui para que serve? Alessandro, eu não quero mais selecionar, o que eu faço? Vem aqui na mãozinha, que aí some, tá bom? Então, vamos lá. Entendido isso, tá? Tô sendo bem devagarzinho pra gente entender o passo a passo, para vocês não ficarem somente apertando o botão, tá bom? E aí, como é que eu faço agora, Alessandro? Notem que a gente não tem nada de fundo, tá branco, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso agora, tá? Lembre-se na primeira aula que eu falei que tinha os formatos vetoriais, certo? Agora a gente vai mexer com o formato matricial, que seria uma imagem renderizada, formados por pixels, tá? O pixel que você vê na televisão, o pixel do celular, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Isso se chama raster, tá bom? Então, como é que a gente adiciona um raster, Alessandro? A gente vem aqui, ó, adicionar um raster, pode vir aqui nessa função, ou lá mesmo no gerenciador de fonte de dados, a gente vem logo abaixo do vetor, raster, segue o mesmo procedimento. Importante falar, o raster ele aceita o formato TIFF, que é TIF, tá bom? Por quê? Porque é um formato de raster que já vem baixado. Então a gente vem aqui no buscar, e aí eu coloquei esse formato aqui, ó. O do OpenStreetMap, eu peguei a base do OpenStreetMap, que vocês vão aprender lá na frente, o que é o OpenStreetMap e algumas bases de dados livres. O OpenStreetMap, abrir, tá? Ó, observem, formato TIFF. Então a gente vem aqui, ó, abrir e adicionar. E aí, ó, vai estar o bairro do Sorro pra gente, tá bom? Então a gente vem, e aqui outra coisa importante, tá? Notem que os pontos sumiram. Por que os pontos sumiram? Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu falei do negócio de camadas, e a professora Lívia Andrade também falou que a geografia estuda as relações. Então, o fator aqui do si, que acontece? A camada que está mais à frente, a camada que está selecionada primeiro, é a camada que vai ficar visível para você, sobreposta às outras. Então, se eu descer ela aqui, o que vai acontecer? Ela ficou no primeiro nível, as bombas ficou no segundo, e as mortes por cólera ficou no terceiro, tá? Então, sempre ligado a isso. Aí, Alessandro sumiu. Primeira coisa, notem se a seu raster ou a sua camada primária está tampando as outras.
Não estando tampando, você segue o seu estudo, tá bom? Falei isso que é muito importante. A categoria, então, da primeira, segunda e terceira, notem que a primeira é a morte, porque essa é a importância para mim. Eu quero saber onde que está a maioria das mortes, que é para mim entender o território, entendeu? Porque se eu não sei onde que está as mortes, como é que eu vou saber onde que está o fator disseminador da doença? Entenderam? Então, partindo aqui. Então, primeiro é a cólera, segundo é as bombas. E aqui embaixo é somente uma visualização para a gente entender aonde que estaria, teoricamente, se a gente estivesse estudando esse surto, aonde que estaria a localização. Então, vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vocês ouviram falar muito em mapa de calor, certo? Só que aqui a gente vai fazer um mapa de calor porque aqui são dados produzidos. Então, a gente não tem uma distância correta da localização das casas. Então, a gente teria envezando o estudo. Então, a gente vai fazer um mapa de calor, só que não é um mapa quantitativo e nem geoestatístico. Tá? Que a gente não vai colocar um raio. Por que a gente não vai colocar o raio? Porque eu não tenho a localização precisa, esse bairro já mudou muito já. Então não teria como a gente colocar esses pontos aqui na localização correta. Correta, entre aspas, na casa, ver se era realmente essa casa, tá bom? Então a gente fez aqui uma demonstração. Então é por isso que a gente não vai fazer um mapa estatístico de kernel. A gente vai fazer um mapa de simbologia, que é muito diferente, tá bom? Que é só, mas vai ficar as cores mais densas, enfim. Vamos lá. Então a primeira coisa, vamos lá. Aqui no Cholera Deaths, tá? Botão direito do mouse. Opa, foi aqui, desculpa. O botão desculpa, gente, o botão esquerdo do mouse, vem aqui propriedades. Vem aqui símbolo simples, mapa de calor, tá? E aqui, ó, o que vai acontecer nisso aqui, nesse mapa de calor? Aqui a gente vai ter que colocar uma coisa que se chama o peso, tá? Lembrem que quando vocês estão na faculdade, vocês se lembram sempre que a prova X tem um peso, que é vezes 2, vezes 1. Aqui o peso do mapa, por que vai servir o peso aqui? Para a gente saber onde que tem mais mortes. Então, o quantitativo que eu coloquei lá de quantas mortes tinham é o nosso peso, tá bom? Então a gente vai aqui, ó, no ponderar os pontos por code, tá? Então a gente vem aqui no automática e a gente coloca a graduação de cores. O que seria essa graduação de cores? Seria da onde que tem menos casos, que seria uma cor mais clarinha, para onde que tem mais casos, que seria uma cor mais escurinha. Tá bom? Então a gente vem aqui, ó. Eu gosto muito de magma, tá? Porque ele traz realmente, tá? Onde está mais escurinho e tal. E aí, o que eu fiz aqui? Eu inverti o gradiente de cores. Por quê? Porque o natural dele é assim, ó, do pretinho para o amarelinho. Gente, as cores para mim é um pouco, porque eu tenho um probleminha com as cores e eu não consigo ver às vezes a intensidade. Tá bom? Aí vocês me perdoem se eu falar alguma cor que não é. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, tá do pretinho ao amarelinho. Então, o que eu fiz? Eu somente com o botão direito do mouse, eu vim aqui, ó, inverter gradiente de cores. E aí, ó, ele ficou, ó, do amarelinho para o pretinho. E aqui, ó, vou deixar padrão raio, tá bom? E aqui eu vou fazer outra coisa, tá? O que eu vou fazer? Vou mostrar primeiro por que eu vou fazer isso aqui, ó lá. Se eu apertar o Apply, o que vai ficar? Olha isso aqui. E eu vou apertar o OK aqui. Olha como é que vai ficar. Viram? Tudo amarelinho, porque as outras partes são zero, não tem nada aqui, tá? Porque o que eu fiz? Eu ponderei as mortes, então o local que não tem nada vai ficar dessa cor. E aí, como é que eu faço para arrumar isso, Alessandro? Você volta novamente aqui em propriedades. E aí, ó, aqui a gente dá uma melhor renderização. O que seria essa renderização? O quanto isso aqui ficaria melhor visualizado. Então, a gente sempre coloca aqui no 2, tá? Vai ficar melhor, vai depender muito do seu processamento do seu computador, tá? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima da paleta de cores. Ó lá, eu clicando, você já consegue ver a paleta de cores aqui, certo? Então aqui, ó, na cor 1, que é a cor primária, que é a cor 0, que tem os meus valores, eu vou colocar transparência. E olha como é que vai mudar. Vou apertar Apply aqui, ó. Ó lá. E aí, mudou, não mudou? Se a gente der um zoom, ó. Ó, ó. E se acontecer isso aqui, ó, Alessandro? Subir. Sumiu. Eu não tô conseguindo achar. Como é que eu faço? Vocês vêm aqui, ó, com o botão aqui, ó, novamente, aproximar para a camada. Então, aqui a gente volta e aí já tem a camada de novo aqui, tá bom? Então, aqui, ó, a gente já tem uma visualização. Que o quê? Olha só, aonde que está mais, com a cor mais intensa? É nesta região aqui. Se a gente for dando zoom, vai ficando mais escurinho. A gente já tem outro aqui,
Ok? Então vamos lá. Eita, pera aí, gente, que tá acionando tudo aqui sem eu permitir. Então aqui, ó, é nessa região aqui que tem a maioria quantidade de mortes. Então, o que, que a gente vai fazer? Aonde é que estão as bombas agora? Então, olha aqui, olha só que interessante. A primeira, que eu falei? A gente está analisando os casos. Então, os casos já foram solucionados. E agora? Agora que eu já sei aonde que tem uma aglomeração, eu vou saber aonde que está o fator de disseminação. Então, a gente vai pegar nossas maletinhas, o nosso equipamento de campo, nosso GPS, nossas cadernetas, tudo, e a gente foi a campo. Com esse mapa aqui, a gente vai ver, poxa, a maioria dos casos estão aqui, ó, em Broughton Street. Então a gente vai lá em Broughton Street, vai investigar, saber aonde que falta a disseminação da cólera. É pela água? Aonde que você tá buscando água, fulano? Aonde você tá buscando água, cicrano? E assim vai indo. E aí a gente vai o quê? Ver aqui, ó, onde as bombas. E a gente coloca as bombas pra cima. Olha só como é que a gente já tem uma perspectiva diferente. Olha só, as outras bombas, olha só, as outras bombas aqui, ó, e a bomba que está sendo a bomba que está infectando toda a população com cólera. Então, a gente vem aqui, ó, com as bombas, com o botão novamente aqui, propriedades, tá? E a gente vai mudar essa simbologia. O que, que seria essa simbologia? Tá vendo o ponto aqui? O QGIS, ele permite que a gente troque essa simbologia aqui. Tá? A gente pode botar um triângulozinho, um aviãozinho, só que aí a gente tem que, o que que é isso? É uma bomba. Então a gente pode procurar pelo QGIS o símbolozinho de uma bomba. Então a gente vem aqui, ó, a gente coloca aqui em milímetro, aqui na unidade, opa, desculpa, bem aqui, ó, em marcador, tá? Marcador SVG, beleza? Olha aqui, marcador SVG, e a gente procura aqui, ó, ver se tem alguma bomba, alguma torneirinha, alguma coisa do tipo, tá? Vamos procurar aqui para ver se tem, vamos ver se tem, olha aqui, ó, podemos, olha aqui, uma aqui, ó, tá vendo? Então aqui a gente já tem aqui, então a gente vem aqui, ó, a largura, dá uma aumentada na largura para crescer ali, ó, tá? E aí, apply. Olha aí. Olha aí. Entende? Então aqui, ó, já tem o quê? Opa. Porque é coisa da imagem mesmo. Pensava que fosse um aviãozinho. Então aqui a gente já tem a categoria das cores, tá? Da bomba, desculpa. Então aqui, ó, então, bem aqui tem uma bomba. Então, dessa forma, a gente consegue já ver. Olha, muitas pessoas estão indo nessa bomba. Vamos ver se tem alguma correlação. Então, aqui, ó, esse mapinha aqui, ó, que o Jon Snow fez, ajudou a solucionar os casos de cólera. Entender como é que estava acontecendo esses casos de cólera, que é justamente nessa região aqui. Então, tá, gente? Era isso a aula. Era para vocês darem uma trabalhada com isso, tá? Interpretem esse dado. Interpretem ele, façam um textinho, e aí vocês trazem na aula de sexta pra gente dar uma trabalhada neles. Beleza? Um abraço, espero que tenham gostado, tá? Se imagine naquela época, sem esses dados, né? Com o potencial do SIG que a gente mostrou aqui, a gente referenciando isso, fazendo uma investigação desse surto, a gente conseguiria chegar rapidamente no local, porque a gente tem toda essa informação do território. Se a gente não tivesse as bombas, a gente não... Nossa, vamos investigar. E aí a gente sairia... Notem de novo, novamente, olha aqui onde estão as outras bombas. Lembra-se que eu falei? A população tende a gastar menos energia, então elas tendem a procurar o local que mais perto. Então a população dessa área aqui buscou muita água, né? Buscava sempre a água e essa bomba estava contaminada. Hoje, se vocês tiverem se vocês tiverem a oportunidade de ir até lá, hoje a bomba é um local turístico, dá para tirar foto, inclusive várias fotos, tá, gente? Então é isso, um abraço, um beijo e um abraço, hein? Use QGIS.